Larissa Bombardi, prazer estar aqui contigo de novo. Prazer é meu, Bob. Sempre muito bom. Larissa, estamos aqui desde que o canal entrou no ar, há 4 anos, caminhando para 5. Eu te pergunto o Uhum. seguinte: como está o Brasil hoje na questão do uso de agrotóxicos? Venenos. Caótico, eu diria, tá? Eu diria que a gente vive um quadro trágico, Bob. A gente vem falando há muitos anos, mas a conclusão mais recente que eu posso dar, se eu puder fazer um panorama dos últimos anos, eu vou dizer tudo piorou. Piorou em termos de aumento do uso de agrotóxicos, piorou em termos do aumento de população intoxicada, piorou em termos de bebês intoxicados com agrotóxicos. Me lembro que nas primeiras entrevistas eu dizia, olha, a média de bebês intoxicados por ano é de 34 bebês, esse número chegou a mais de 50 bebês. Mas 34 tem ali embutida uma subnotificação, né? Como é que se... Isso, já seria escandaloso a gente ter bebê de 0 a 12 meses intoxicado, mas é isso, é uma subnotificação. Na verdade, esse número é 2% do número real, se a gente considerar que para cada caso notificado a gente tem 50 não notificados. Então, que conta é essa, né? Nos últimos 10 anos a gente teve mais de 500 bebês intoxicados e 542 em números oficiais. Se a gente fizer essa conta, né, da subnotificação, a gente vai entender que provavelmente tivemos 25 mil bebês Mas intoxicados. por que essa conta é feita dessa forma? Que, na verdade, não são 5.000, são 5 vezes mais. 500 e na verdade, é, 50 vezes mais, né? Porque é um cálculo que a própria Organização Mundial da Saúde faz em função dos casos não chegarem ao conhecimento do Ministério da Saúde, por exemplo, ou por vários motivos, ou porque a família não procurou ajuda médica, ou porque procurou e o caso não soube ser identificado, que acontece muito, ou inclusive porque não quiseram notificar a real causa da doença apresentada no momento da entrada da pessoa no hospital. Então, tem essa variedade de condições, dificuldade de acesso à rede de saúde também. Então, tem um quadro, claro, que muda regionalmente, mas o cálculo do Ministério da Saúde é esse: um notificado para 50 outros não notificados. Outro dia eu publiquei até um dos comentários citando a doutora Silvia Brandalize, que é uma Uhum. oncopediatra de 80 anos, conhecidíssima, importantíssima da Unicamp, e ela diz com todas as letras: estamos bebendo inseticida, comendo inseticida e respirando inseticida. Como é isso? Uhum. Eu diria que, de uma outra forma, eu diria a população brasileira está cronicamente exposta a essas substâncias. Quer dizer, a gente está cotidianamente exposto. Por quê? Bebendo, respirando e comendo. Comendo é o mais óbvio, né? O que a gente sabe, por causa dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, que mesmo em pequeníssimas doses é algo muito preocupante, mas nas doses em que o Brasil autoriza é escandaloso. Então, a gente come resíduo de agrotóxico. Para dar um exemplo que a gente já falou em outros momentos, por exemplo, o Brasil autoriza a malationa, que é um inseticida, no feijão, num nível 500 vezes, 400 vezes maior do que o nível autorizado na União Europeia. A gente está falando de resíduo. Então a gente come. E a malationa Diga. não é o mesmo que é usado no fumacê da dengue? Exatamente. Então a gente respira. Que bom que você está levantando esse exemplo. Então, a gente come malationa, a gente respira malationa. Então, a gente come, respira e ingere, né, na água, por meio da água. Então, é exatamente isso. É uma população cronicamente exposta a essas substâncias. Lógico que tem variação, lógico que camponeses, indígenas, sobretudo, quilombolas, são os mais atingidos e trabalhadores rurais, depois a população que vive próximas às áreas com cultivos em que há uso intensivo e depois a população de modo geral como um todo. Por exemplo, o município de Camboriú, os dados da água do município de Camboriú indicam exatamente isso. É um município em que tem grande parte da sua área com vegetação nativa e, no entanto, tem resíduo de 2,4-D. O 2,4-D é encontrado na água potável do município. Acho que para mim, Camboriú é um exemplo emblemático, município de Santa Catarina. 2,4-D é o famoso agente laranja desfolhante que é usado
As toneladas na guerra do Vietnã, Isso, que provoca o quê? exatamente isso. E provoca o O quê? 2,4-D está associado a vários tipos de doença, inclusive câncer e malformação fetal. O Vietnã é o Brasil, digamos. A gente tem um Vietnã no Brasil em termos de exposição a esse desfoliante químico e todas as doenças decorrentes disso, por exemplo, abortos sucessivos. Eu vou fazer uma comparação. No Vietnã, há casos de casais que tiveram que enterrar 12 bebês é, e que jamais puderam criar um filho. E no Brasil, a gente tem, no Mato Grosso, por exemplo, mulheres que apresentaram abortos sucessivos em função da exposição a agrotóxicos, num artigo muito interessante, publicado no livro organizado pelo professor Vanderlei Pignatti, da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, o Vietnã é o Brasil, Bhopal, na Índia, esse caso, né, esse acidente, esse crime ambiental que a gente relembra todo dezembro, né? Que foi esse desastre em que uma indústria americana em Bhopal, na Índia, derramou agrotóxicos e até hoje tem população sofrendo em função disso, é o que ocorre no Brasil cotidianamente, é disso que se trata. A malationa do feijão, qual é o problema dela de saúde? A malationa ela pode estar associada a câncer e malformação fetal, por exemplo. Então, e disrupção endócrina, quer dizer, alterações hormonais em função da ingestão dessa substância. Então, mas eu vou ressaltar o caso do câncer. Por que eu vou ressaltar o caso do câncer? Porque em 2015, a Organização Mundial da Saúde ela indicou tanto o glifosato quanto a malationa como potencialmente cancerígeno para seres humanos. Então, e esse potencialmente é porque a gente não pode ser alvo de pesquisa, tá certo? Então, isso significa potencialmente cancerígeno para seres humanos, comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. Então, uma criança. Se sabe que os mamíferos têm câncer e como nós não somos testados, é potencialmente, é isso. É isso, isso. Então, uma criança no Brasil que come 400 vezes mais resíduo de malationa no feijão do que uma criança na União Europeia está suscetível a desenvolver câncer de uma forma 400 vezes maior do que uma criança na União Europeia. Para ser bem é, muito, claro que é muito mais complexo que isso e muito pior do que isso, mas para ser muito didática, digamos, é isso, que a gente tem uma exposição das nossas crianças que é centenas e às vezes milhares de vezes pior do que aquela da União Europeia. Por que eu estou dizendo que é mais complexo do que isso? Porque, por exemplo, um disruptor endócrino, uma substância que causa uma alteração hormonal, em pequeníssimas doses, ele já é perigoso. Essa é uma discussão que está sendo muito feita aqui, por causa dos resíduos dessas substâncias que são encontrados nos alimentos na União Europeia em doses muito menores do que essas permitidas no Brasil. Então, é um tema de preocupação aqui, como é que essas crianças podem estar expostas a esses resíduos, que são, de novo, centenas de vezes inferiores aos que a gente autoriza no Brasil. Então, é um quadro que é grave e que é exponencialmente maior do que aquele que a gente vê na União Europeia. Qual a última quantidade conhecida de agrotóxicos usada no Brasil, de uma maneira geral, ou importada? O que é mais usado e qual é o efeito que esse agrotóxico produz, esse veneno agrotóxico produz? Bom, o Brasil consome, no último levantamento, consumiu 700 mil toneladas de agrotóxico, em 2022, dos quais, né, esse volume, o glifosato, ele é a maior parte desse volume, sem dúvida. Se a gente pega os 10 agrotóxicos mais vendidos e olha para o glifosato, o volume de glifosato é maior do que a soma do segundo até o nono lugar. Bem, isso é uma coisa. A outra coisa, desses 10 mais vendidos, 5 são proibidos na União Europeia. Destacaria, por exemplo, a atrazina. A atrazina é um herbicida, ela está associada a diversos tipos de câncer, diversos tipos, que eu me lembro de cabeça, ovário e tireoide, e ela está associada também a mal de Parkinson, por exemplo. E a trazina Então, usada em que culturas? em muitas frutas, em quase tudo que a gente consome no Brasil, a atrazina é autorizada.
em frutas, legumes, grãos, em quase tudo, quase tudo. Tem algum tipo Uma de, lista enorme. tem um tipo de proteção, por exemplo, o que que você pode fazer com a fruta que você imagina que está contaminada? Olha, disse, né, sobre lavar a fruta. Eu diria que é tapar o sol com a peneira, né? Não vou dizer que é inútil, mas é tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque alguns agrotóxicos eles não vão ficar na parte externa do alimento, eles vão no nível intracelular. Então não adianta você lavar a casca e você está consumindo alimento. Agora, o que não quer dizer, Bob, deixa eu aproveitar que a gente está no seu canal, que é de ampla magnitude, dizer o seguinte: não quer dizer que a gente deve evitar comer frutas, verduras e legumes com medo de que eles estejam contaminados com agrotóxicos. Por quê? Porque os outros alimentos também estarão. Então a gente não deve evitar consumir frutas, verduras e legumes. Por que que a gente no Brasil tem esse imaginário de que os agrotóxicos estão nas frutas, verduras e legumes? Porque são eles que são avaliados. Então, O resto não. o resto tem anos em que a gente não tem, por exemplo, revisão da soja. Tem anos em que a gente não tem, por exemplo, a avaliação do glifosato e do 2,4-D, que são os dois agrotóxicos mais vendidos. Então, o monitoramento feito no Brasil, ele é muito, ele não Está é em inglês, está em tímido. inglês mesmo. É isso, ele é insuficiente, ele é incipiente, ele é pífio, digamos assim, entende? E tem um problema, é claro que é importante que ele deve ser aumentado, mas tem um risco que é justamente esse, da gente falar, não, eu não posso comer pimentão, couve, porque são os piores, mas a gente não sabe exatamente o que acontece no macarrão, no pão e nos outros alimentos. Então é importante que a gente não deixe de Por que no consumir macarrão? alimentos frescos. Por causa do trigo, por exemplo, Ah, ou no pão, porque por causa da tendência de buscar então algo industrializado. Não, aquecer um grão não vai fazer sumir o glifosato, entende? O movimento de cocção não vai fazer com que isso suma. qual é a quantidade de glifosato que o Brasil usa e em que lavouras? Sobretudo na soja, o Brasil usa, sobretudo na soja e no milho. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem hoje no Brasil mais de 90% do cultivo de soja sendo feito com sementes transgênicas. Em geral, essas sementes transgênicas são sementes que foram alteradas geneticamente para receber um herbicida. Nós estamos falando E, basicamente do Roundup, que é um herbicida da Bayer, Monsanto, que acaba de ter que pagar mais 1,6 bilhão para 4 pessoas dos Estados Unidos e que paga desde há 2 ou 3 anos 10 bilhões e 900 milhões de dólares a 125 mil pessoas nos Estados Unidos por câncer, malformação fetal, etc., hormônio, etc. É isso? uhum, é isso, exatamente esse. O que tinha esse nome, a Monsanto comercializava com esse nome, né? Roundup, e cujo princípio, o ingrediente ativo o nome é o glifosato, esse que a gente está falando tanto aí Que é, quantidade que é usada no Brasil e em que escala isso é usado na, na água? na água a gente autoriza um resíduo de glifosato no Brasil 5.000 vezes maior do que o resíduo de glifosato autorizado na União Europeia. Centenas de milhares de toneladas ano no Brasil. Bem, o glifosato é o mais vendido no Brasil, então o volume de glifosato é maior do que a metade do volume total de agrotóxicos usado no Brasil. O que isso significa? Que no último ano foi consumido mais de 700 mil toneladas de agrotóxicos, das quais 350 mil correspondem ao glifosato. Você já fez, acho que se não me engano, 2 atlas e acaba de lançar há pouco um terceiro livro. O que foram esses atlas? Qual é o impacto disso aí na Europa? Você fez esses livros com tradução também com edição em inglês, em língua inglesa, né? Uhum. E qual é o último livro? Agrotóxicos e Colonialismo Químico, foi lançado há poucos meses. Sim, acabei de receber o meu, Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Enfim, digamos que posso dizer até que é
É uma tríade, né? De um primeiro atlas que chamava Geografia do Uso de Agrotóxicos e Conexões com a União Europeia, publicado em 2017 em português e daí em 2019 em inglês aqui na Europa. Depois, em 2021, eu publiquei um atlas chamado Geografia das Assimetrias, Círculo de Envenenamento nas Relações Comerciais Mercosul-União Europeia. E, finalmente, esse, pela editora Elefante, Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Que é um livro pequeno, que a ideia era essa, é um projeto editorial para algo que seja curto e de fácil circulação. E nesse livro tem um QR Code em que o leitor consegue acessar todo o conjunto cartográfico de mais de 300 mapas. Enfim, é uma atualização cartográfica também do trabalho anterior e um mergulho, digamos assim, numa interpretação teórica de como é que a gente compreende o uso de agrotóxicos no mundo hoje, por que o Brasil é um dos maiores consumidores, por que a América Latina é o continente, né, a parcela do mundo em que mais cresceu o uso de agrotóxicos, qual é a lógica disso? Então, Qual é a lógica disso? a lógica disso é que a gente está vivendo um outro momento do capitalismo em que ele avança na agricultura depois da Segunda Guerra Mundial de uma maneira em que antes nunca havia sido possível. Essa é a lógica disso. Então, hoje, esse capitalismo financiado pelos bancos, ele avança sustentando indústrias que vão se apropriar disso que a gente chama de renda da terra, daquilo que a terra produz. Então, essas indústrias vão avançando, impondo uma monocultura em boa parte do planeta, por meio daquilo que eu chamaria de oligarquias locais. Então, não é à toa na América Latina, né? Na América Latina, a gente tem essa trágica história da propriedade da terra concentrada nas mãos de uma... Falar em minoria é uma piada, né? De 1%, digamos, dos proprietários, que destinam simplesmente as terras do país a se converterem num plantel de soja, por exemplo. Quando a gente Então, fala de soja, as pessoas, mas eu não como soja. Como é que as pessoas comem soja sem nem perceber? comem de muitas formas. Primeiro, óleo de soja, que nunca foi uma tradição no Brasil e passou a ser imposto a partir do golpe militar de 64, quando os governos militares passaram a impor, digamos assim, a favorecer o cultivo de soja. Então, passou-se a cozinhar com óleo de soja. E depois a soja está presente em praticamente todos os alimentos industrializados, mesmo aqueles em que a gente não imagina pão integral, por exemplo, biscoitos, toda forma de biscoito, rações para pet, ela está presente em praticamente todos os alimentos industrializados. Então, sem saber, né, a gente consome soja e o óleo de soja, hoje no Brasil, é a principal gordura utilizada na cozinha. E o que dizer quando repetem o Brasil é o celeiro do mundo? O Brasil não é o celeiro nem do Brasil. A realidade é essa, né? O Brasil é um país que é campeão em safra de grãos, maior exportador mundial de soja, primeiro ou segundo maior exportador de milho e não alimenta nem a própria população. A fome dobrou no Brasil nos últimos anos, como a gente sabe, então o Brasil não é celeiro nem do Brasil. Isso é uma piada de mau gosto. E essa exportação de grãos, por exemplo, a soja, é para alimentação humana, não? Sobretudo para alimentação animal. Sobretudo para alimentação animal. Então, quando a gente olha, por exemplo, a pauta de exportação do Brasil e do Mercosul para a União Europeia, justamente o que aparece em primeiro lugar? Os grãos para alimentação animal. Grãos e farelos para alimentação animal. Então, realmente é uma agricultura que não nos alimenta, que alimenta os porcos na Europa, na China e no resto do mundo. E eu fico sempre vendo sendo citado centenas de bilhões da exportação. Dessa exportação, do ponto de vista de retorno, o que objetivamente volta para o Brasil, do ponto de vista de imposto, por exemplo? Quase nada, porque tem todas as formas de isenção fiscal para as exportações agrícolas, por exemplo, assim como a gente também tem para os agrotóxicos, não representa nem recolhimento de impostos. Então, é uma tragédia ambiental, é uma tragédia financeira, a gente poderia dizer também.
Há uma conta, por exemplo, feita pelo Marcelo Firpo, da Fiocruz, e um colega, que mostra que para cada dólar gasto no Brasil com agrotóxico, gasta-se $1,20 no SUS, para cuidar dos casos de pessoas contaminadas. Então, é um desastre ambiental, humano e financeiro. Você, você cita também recentemente, você fala em arma química. O Brasil está usando uma arma química. De que forma essa arma química está sendo usada e em relação a quem? Principalmente em relação aos indígenas, mas também quilombolas, trabalhadores rurais. É uma arma química porque muitas vezes os aviões de pulverização aérea, né, de pulverização agrícolas de agrotóxicos, os proprietários rurais lançam esses agrotóxicos sobre terra indígena, por exemplo, ou sobre assentamentos rurais, para tentar intimidar e expulsar os indígenas ou os quilombolas ou os camponeses de suas próprias terras. Tem inúmeros casos no Brasil. Então, a arma química nos conflitos fundiários, porque a gente está falando de conflito fundiário, da tensão entre essa tentativa do avanço desses cultivos do chamado agronegócio e a resistência das comunidades indígenas, dos quilombolas, dos camponeses em suas terras. Tem dois exemplos muito emblemáticos, um no Mato Grosso do Sul e outro de indígenas que foram pulverizados. O caso foi à Suprema Corte e foi comprovado de que essa pulverização era criminosa e houve uma indenização. E também no Rio Grande do Sul, num dos assentamentos, Nova Santa Rita, em que os assentados foram pulverizados. E tem inúmeros casos, Sem, inúmeros. sem contar o que não foi proposital e que terminou prejudicando a safra de uva do Rio Grande do Sul há pouco tempo. Isso. E o que é muito interessante, por exemplo, a Terra de Direitos tem levantado isso, também uma questão da violação ao direito reprodutivo das mulheres, em função dessas pulverizações, da maneira como isso chega. Justamente por causa dos abortos involuntários. Eu não vou chamar de espontâneo, porque é muito leve usar essa palavra para algo que não é natural. Então, os abortos involuntários, as malformações e todas as dores que são resultado dessa exposição. Você está falando disso e o que acontece, para ser bem claro do que nós estamos falando e no nível que nós estamos falando, o que acontece com o anticoncepcional feminino usado aos milhões? Uhum. Qual é a resultante disso? Eu vou falar como uma pesquisadora que escutou, mas não como uma pesquisadora que estudou o tema. Eles são secretados pela urina, né? Os anticoncepcionais, eles são secretados pela urina, e esse hormônio ele vai parar nas águas e nem no tratamento, nas águas dos rios. E a água que a gente bebe, ela vai conter esses hormônios, porque o sistema de tratamento não tira hormônio, não tira metal pesado, não tira agrotóxico. Então, o que vai acontecer é que há, sim, uma alteração hormonal, o risco de uma alteração hormonal em crianças em função do consumo da água de bebê, que tem resto de hormônio secretado pela urina das mulheres que ingerem anticoncepcional. Um outro exemplo, você lembra que você me indicou algumas pessoas do Butantan e eu medi a água de casa e deu em grande Uhum, quantidade plástico. Isso uhum, no bairro de São Paulo, com filtro, etc. e tudo mais. uhum. É o drama, esse é o drama dessa sociedade, é uma contaminação química em diferentes níveis. Então, o ser humano não foi feito para comer plástico, a gente está comendo petróleo. Na verdade, o que está acontecendo é que, pela primeira vez na história da humanidade, nesse antropoceno, nessa emergência climática que a gente está vivendo, o ser humano está comendo petróleo. Plástico é petróleo, agrotóxico é petróleo. A gente não sabe o que é. Quer dizer, a gente sabe, porque a gente está vendo o que tem acontecido em termos da condição de saúde mundial, mas é isso que é disso que a gente está Tem, falando, é justamente. tem cientistas médicos que falam em uma epidemia de câncer de oncojuvenil, né? A doutora Silvia Brandarim, Sim, por exemplo, está o tempo todo lembrando disso. A Sônia sim. Hesse, de Santa Catarina, química, doutora, que mediu a água de 90 e tantos municípios de Santa Catarina, afirma as mesmas coisas.
Sim, exatamente isso. A professora Silvia Brandalize, por exemplo, ela conta de casos em que foi feito ultrassom na mãe grávida e identificou-se câncer no bebê no ventre da mãe. E como é possível isso? É possível em função da exposição ambiental da mãe ou do pai. Então, é verdade, os dados de câncer infanto-juvenil, eles são muito assustadores. A gente vê uma linha exponencial. Isso é um drama que atinge as nossas vidas e simplesmente não é justo, para dizer pouco. E por que pessoas como você, que aliás está exilada na Europa, Uhum. exatamente porque tem feito essas denúncias, né? Por que se diz isso e entra por um ouvido, sabe, pelo. Por que as pessoas não querem ouvir isso? Acho que a população quer ouvir isso. Eu vejo cada vez mais gente interessada no tema, mais consciente do tema. Eu vejo isso crescer no Brasil, mas agora, por que, por exemplo, o Senado brasileiro aprovou o PL do veneno? Isso me inquieta, sabe? Porque os senadores, eles foram realizadas diversas audiências públicas no Senado, inclusive com a presença do relator da ONU para substâncias tóxicas e direitos humanos, o Marcos Orellana. Todos os cientistas em uníssono, aqueles que não são financiados pela indústria, obviamente, mostrando o desastre que seria isso, e a gente vê o PL do veneno sendo votado quase por unanimidade. Isso me causa uma indignação sem tamanho. Então, como é que o Lula pode, como é que esse governo, o Lula só pode vetar esse PL do veneno? Não tem outra saída séria para um governo que quer abraçar uma pauta ambiental. A gente, vivendo emergência climática e o Brasil autorizar uma lei que revoga a nossa lei de agrotóxicos, 30 anos depois, com o argumento de que ela está ultrapassada e, na verdade, não toca nas questões que seriam mais importantes de serem tocadas, como, por exemplo, permitir, obrigar que o registro de agrotóxicos seja circular, quer dizer, que seja periódico, que ele tenha um limite. A gente não fez isso. A gente não proibiu a pulverização aérea. E a gente não limitou os agrotóxicos chamados HHPs, quer dizer, altamente perigosos. Então, para que serve isso? Então, é um projeto que revoga a lei de agrotóxicos e não avança, ao contrário, prioriza o Ministério da Agricultura nas decisões a respeito do uso da autorização. Então, é uma tragédia que, nesse momento, só o Lula pode evitar, nesse momento. Uma rendição à maioria do Congresso, que obviamente é a favor disso, né? Mas uma rendição de todos os partidos, Isso, praticamente todos os partidos. todos. Então, é uma vergonha, é um lobby das indústrias de agrotóxicos e, obviamente, também dessa oligarquia. Eu vou chamar de oligarquia porque é exatamente disso que se trata, né? De uma pequena classe que controla a terra e decide os destinos da nação, inclusive daqueles que não estão necessariamente atrelados a essa temática. Como diz meu colega Marco Antônio Mitidiero, da Universidade Federal da Paraíba, o Brasil é um país urbano com um congresso onde a bancada ruralista é dominante, né? Com um congresso onde majoritariamente o que a gente vê são os interesses dessa pequena parcela que controla as terras. Então, é uma oligarquia, é uma E, oligarquia. e vocês, que eu digo vocês, eu digo o setor que você trabalha, como é que conversaram com a ministra Marina? E aí, o que aconteceu? Nada? Estamos conversando, aconteceram coisas, eu espero que aconteçam mais. Duas coisas que eu queria ressaltar que foram muito positivas. A entrega em Nova York, em março desse ano, nas mãos do Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, a carta do IPSA, que é essa organização que eu estou, digamos, fazendo a curadoria, uma organização internacional para rever, para criar, na verdade, padrões internacionais para agrotóxicos, porque isso não existe. Seria muito positivo que o governo Lula fosse o país a propor nas Nações Unidas um marco regulatório internacional para agrotóxicos. Isso a gente entregou na mão do Capobianco em Nova York. E o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário organizou um workshop sensacional agora, a sua equipe organizou em outubro de 2023, trazendo a comunidade médica, não os que já trabalham com esse tema, né? O grupo da saúde coletiva e saúde do trabalhador já está trabalhando há muitos anos, mas trouxe
outras áreas, outras especialidades para sentar e ouvir, inclusive assentados. Tem uma moça que veio dar o seu depoimento, assentados que sofreram pulverização aérea em suas cabeças. Então, tem a coordenação do professor Fúvio Scorza, da Escola Paulista de Medicina, que é um cientista, um neurologista que é um expoente na universidade brasileira, não só no mundo, e está organizando essa forma também de democratizar a ciência. Então, tem um comprometimento, criou o GEA, que é um grupo de especialistas voltado para promover a agroecologia e a redução e a discussão da redução de agrotóxicos e transgênicos. Então, tem algo vindo, aflorando, então a gente vê isso no governo, mas, por outro lado, tem algo muito obscuro. Ou muito Precisamos escolher um claro, caminho. qual é o poder de uma mensagem bombardeada todos os dias em horário nobre, dizendo o agro é pop, o agro é tudo, o agro está na Globo? Isso eu acho boa essa palavra, um bombardeamento, né? Porque é no campo das ideias, nada se constrói se não tiver respaldado nos nossos corações e mentes, né? É justamente isso. Então, é algo que é bombardeado na população o tempo todo e cria-se uma representação daquilo que é bom, entre aspas, né? E é um problema isso, porque é um gigante, digamos, bombardeando cotidianamente, várias vezes ao dia, a população, que escamoteia todo um risco ambiental e humano. Você falou de corações e mentes e tem uma coisa subliminar, por exemplo, aqueles programas do verão agora, de janeiro, esse janeiro agora, BBB, cheio sempre de agroboys. As telenovelas, cada vez mais, acabando Terra e Paixão e entrando agora Renascer, que é outra novela do mundo rural, e Pantanal e tantas outras. E a música Sim. sertaneja. Então é uma construção, na verdade. É uma construção que num primeiro momento, né, no Brasil, tem um trabalho muito lindo da Márcia Nakshara, que é uma historiadora que se chama Estrangeiro em Sua Própria Terra. A primeira representação que se fez da população rural no Brasil, claro, feita a partir do urbano, foi algo pejorativo. Então, a ideia, entre aspas, do Jeca Tatu, do Isso. sujeito que é ignorante, que é inculto, que não tem higiene, todo esse repertório, inclusive nas novelas, isso era. Quem era o camponês? Era um sujeito de Mazzaropi. rude, isso, Mazzaropi, então toda uma coisa pejorativa para quem sempre cultivou os alimentos que a gente veio comer. Então, quando houve esse crescimento da indústria a partir dos anos 30, é quando começa o rádio, a indústria do rádio, digamos assim, e tem um texto muito bonito do professor José de Souza Martins, que ele vai diferenciar a música caipira da música sertaneja e vai dizer a música caipira é aquela que ela é ao vivo, não existe um profissional da música caipira, ele tá na roça, tem os momentos sagrados em que tem a música e tem os momentos profanos da festa em que tem a música e ele toca também. Então, a música é como caipira, um ingrediente da vida. Quando vem a indústria cultural e encapsula isso, né, em sessões de 3 minutos, essa música que vai para o rádio, ela fala do rural com uma nostalgia. E ela vai vender depois, né? O que a gente vê hoje é algo como que o agroboy é algo do moderno, né? Do mundo moderno, do mundo da tecnologia, de uma construção que a gente vai poder até falar de gênero específica do masculino. Então, o que é o masculino bom, entre aspas? Qual é essa construção, essa representação que vai se dar do masculino? É o viril, que está ligado à alta tecnologia, que está ligado aos tratores grandes, então todo um imaginário também sobre essa ideia do que é virilidade, do que é ser masculino, tóxica, machista, patriarcal, de uma agricultura, então, que eu vou dizer, pautada nesse universo estritamente masculino, arquetipicamente só masculino, sem um balanço do arquétipo feminino e masculino, de uma irreprodutibilidade sem fim, como se a Terra não tivesse fim. Ao passo que, se a gente for pensar no arquétipo do feminino como algo que é cíclico, que se renova, que é lento, e o masculino, que é por uma ejaculação masculina, tem milhares de
espermatozoides, uma mulher produz um óvulo por mês. Então, a gente diz que quando os camponeses, os indígenas, eles trabalham a terra, eles fecundam a terra. E essa agricultura, que eu diria, se eu for fazer uma leitura no campo da representação, eu diria excessivamente no arquétipo masculino, que dá irreprodutibilidade sem fim, que está esterilizando a terra, estuprando, eu diria. Não está nem só esterilizando, está estuprando, porque está violando um direito humano, um direito do planeta, um direito ambiental. Então, essa construção ela é nefasta. Tem, por exemplo, Bob, uma coisa, por exemplo, de uma propaganda de maquinário agrícola que é nojenta, que eu tenho, inclusive, pudor de falar o nome disso, em que há um sujeito vestido de rei em cima de um trator e milhares de mulheres seminuas dançando em volta desse trator, como se aquilo fosse o símbolo da grandeza e da riqueza de uma máquina que... Estou falando do trator de forma muito genérica, eu não me lembro se é uma colheitadeira, se é uma máquina que pulveriza agrotóxicos, exato, é uma máquina agrícola, um maquinário agrícola. Então, é uma construção nefasta daquilo, do agrário, porque o agrário, o camponês, a sabedoria camponesa, ela é uma coisa maravilhosa. Sabedoria indígena é algo do arcabouço da humanidade. As pessoas, não sei se todos sabem, mas a espiga de milho, como a gente conhece hoje, é fruto de milhares de anos dos indígenas misturando os grãos, as espigas de grãos maiores e com maiores grãos. Ela era muito pequena quando ela surgiu. Então, é um acúmulo desse conhecimento, desse arcabouço da humanidade que a gente está aniquilando. Isso é nefasto. O agrário é lindo, a produção de alimentos é uma coisa linda, a agricultura, essa palavra agricultura, não é? Não é por acaso que a gente tem cultura nisso, porque é o ser humano se imprimindo, né, na terra, na natureza. Agora, quando isso está vinculado com algo que sai do âmbito do valor de uso, quer dizer que a produção de alimentos, que a nossa nutrição humana, e vai para o âmbito exclusivamente do lucro, perdeu o sentido, como perdeu mesmo. Tanto é que a gente tem uma Alemanha só em soja no Brasil e, no entanto, a gente tem uma parcela enorme da população passando fome. Você falou há pouco em pulverização aérea, e eu me lembro que há 2 anos, há 2 finais de ano, tentaram reverter, ou final do ano passado ou retrasado, tentaram Uhum, reverter no Supremo aquela decisão do Ceará que proibiu uhum, a pulverização aérea. Até hoje em uhum. dia, só o Ceará era proibido pulverização aérea. Eu não sei se outro estado já avançou ou não. Como é que está isso? Ainda não, mas tem em muitos estados são projetos de lei que estão tramitando. Então é algo muito positivo, muito positivo, muito. E nisso, onde entra o acordo Mercosul-União Europeia? Bom, que agora não se sabe mais para onde vai, né? Agora a França acabou de dizer que não vai assinar, e o Milei, né, venceu a eleição na Argentina, então a gente está sem saber exatamente o que vai acontecer. Mas onde entra o acordo, né? É, se for, vamos dizer, realmente assinado e passar a valer, seria um desastre, né? Por que seria um desastre? Porque a gente vai aprofundar ainda mais uma grande assimetria que a gente tem norte-sul, Mercosul e União Europeia. Por quê? O que está previsto no acordo? Isenções ou taxas tributárias menores para exportação, sobretudo de produtos agrominerais do Brasil, e, ao contrário, também isenções ou taxas razoáveis para as exportações da União Europeia para o Mercosul. Então, a gente teria, né, um favorecimento de algo que já é muito ruim, né? A gente já tem vivido um processo de desindustrialização, digamos, claro que a industrialização tem que ser discutida com muito cuidado, sobretudo nesse momento de emergência climática. Eu penso que a pauta agora tem que ser outra, mas enfim, do ponto de vista financeiro, né, significará uma perda, digamos, para o conjunto da sociedade dos países que compõem o Mercosul, e um ganho financeiro para as grandes indústrias da União Europeia, são sobretudo indústrias ópticas, farmacêuticas e mecânicas. Qual que você acha que é a saída para um país como o Brasil? Eu acho que a saída para um país como o Brasil seria colocar
colocarmos o foco na segurança e na soberania alimentar e outras formas de tecnologia leve, que não sejam essas de massiva e de grande escala. Eu penso que se a gente focar na segurança e na soberania alimentar, a gente vai necessariamente passar por um amplo e profundo processo de reforma agrária, acompanhado de políticas públicas vinculadas à transição agroecológica. Só isso resolveria uma grande parte dos problemas rurais e também dos problemas urbanos. É uma grande parte da população urbana que certamente se recampesinaria em função dessa possibilidade. Então, já as mazelas urbanas e rurais, uma grande parte já seriam sanadas por aí. E a gente precisa conter o consumismo sem limite. Precisa pensar na engenharia leve e durável, das coisas que vão poder ter longo tempo de duração e que sejam coisas de baixíssimo impacto. Penso que a gente tem que repensar a maneira de estar no planeta. O que foram os anos Bolsonaro, do ponto de vista de vale tudo na questão do veneno agrotóxico, e o que tem sido esse começo do governo atual? Olha, o governo Bolsonaro, no tocante aos agrotóxicos, foi como que abriu uma porta do inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque aprovou-se mais agrotóxicos durante o período do governo Bolsonaro do que nunca antes na história. Inclusive alguns que jamais foram autorizados na União Europeia e foram pela primeira vez autorizados no Brasil. Então isso é muito trágico. Do governo Lula, o que a gente vê até agora é uma tensão. Por enquanto, o governo autorizou muitos agrotóxicos, já autorizou muitos, e a gente espera que caminhe em um outro sentido. E vocês têm tido interlocução com o Ministério do Meio Ambiente, Paulo Teixeira, tal? Isso tá. Como é que está essa tensão? Qual é esse jogo? Olha, eu vejo que um comprometimento, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o tema da transição agroecológica e da redução do uso de agrotóxicos. Acho que o melhor exemplo é o fato do Ministério ter selado nesse workshop em outubro um convênio entre um dos hospitais públicos de São Paulo e o fornecimento e agricultores, né, e o fornecimento de alimentação orgânica no hospital. Então foi um ato assim, louvável, o primeiro exemplo no Brasil, num hospital público, e eu tenho certeza que nenhum outro hospital vai querer ficar para trás depois dessa decisão. Então, caminha num sentido positivo. Eu espero que isso seja uma mancha que se espalhe positivamente no restante. Então, a gente vê esse tema, pelo menos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, também o Ministério da Saúde teve presente nesse workshop, então eu vejo um comprometimento das pastas do meio ambiente, da saúde e do desenvolvimento agrário com o tema. Falta conversar com a maioria do Congresso, etc. Isso. Larissa, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada. Sigamos conversando, sigamos Sim, falando sobre esse assunto que é tão importante para a saúde de todos nós, brasileiras, brasileiros. sim. Vamos sim, Bob. Esse é nosso papel. Te agradeço muito.